Olá, pessoal. Retornando então com a disciplina, né, com a parte de reações de eliminação. Então, alquenos e alquinos. A hibridização dos átomos de carbono do alqueno é do tipo sp2, porque vai ter a presença de duplas ligações. A ligação C-C confere aos alquenos uma geometria planar com um ângulo de aproximadamente 120 graus entre as ligações. O comprimento da ligação C-C é 1,33 Armstrong e é menor do que a ligação C simples C. Isso é justificado pela presença de duas ligações, a sigma e a pi, entre os carbonos, colocando-os mais próximos. Então, né, os orbitais P eles têm que chegar próximos uns dos outros para poderem fazer a ligação pi. Então, aqui tem exemplos né, de moléculas de alquenos. Vitamina A, colesterol é a presença de duplas ligações, presença de dupla ligação. Então, uma das formas né, mais úteis para fazer polietileno verde, por exemplo, esse aqui é da Braskem, tá? A partir da cana-de-açúcar, que é o tal do plástico verde, né, que a gente usa nas sacolinhas. Então, é utilizar a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar metaboliza o CO2 e produz sacarose. Né, em 85 toneladas por hectare, de 14% é açúcar e 28% palha seca. Na destilaria, o caldo de cana é fermentado e destilado para produzir etanol. Por desidratação, o etanol é transformado em etileno, ó, C dupla C aqui, carbono sp3, carbono sp2. Polietileno verde, então, o etileno é polimerizado em unidades de produção de polietilenos. Os produtos, o polietileno verde é transformado nos mesmos equipamentos que os plásticos, né, o polietileno normal, usados hoje, com captura de carbono, porque a gente acaba utilizando né, cana-de-açúcar, que não petróleo, para a produção. Então, o polietileno verde é 100% reciclável, através de reciclagem mecânica ou incineração, e esse perfil é muito favorável. Ele consome né, 2,5 toneladas de CO2 por tonelada de polietileno verde. Então, só um exemplo aqui da utilização né, de um composto com sp2. Então, relembrando as propriedades físicas de alquenos e alquinos. Eles têm uma estrutura semelhante à dos alcanos correspondentes, com até 4 graus Celsius são gases à temperatura ambiente e são relativamente apolares, pouco solúveis em água. Por que relativamente? Porque os carbonos eles têm uma certa eletronegatividade muito pequena e devido à dupla ligação vai ter aqui uma distribuição eletrônica aqui no meio. Né? Então, eteno, propeno, quando eu tenho 3 carbonos, né, dupla ligação, e o etino, com a tripla ligação aqui, ainda mais forte, essa eletronegatividade aqui no meio, porque eu vou ter minha nuvem de elétrons, deixando esses Hs aqui mais positivos. Bom, beleza, cis e trans eu já sei, né? Vamos voltar aqui. Já sei que, por exemplo, esse aqui eu não posso dizer se é cis ou trans, não tem ligantes diferentes. Esse aqui também não. Ah, esse aqui também não. Então, eu não tenho nenhum aqui exemplo. Mas vocês já viram vários exemplos de cis e trans. Mas se eu tiver mais substituições do que apenas duas? Esse exemplo aqui, como é que eu vou dar nome para esse cara aqui? Eu não tenho cis e trans aqui, eu tenho 4 ligantes diferentes. Então, eu tenho o sistema EZ para a denominação de diásteres e isômeros de alquenos. Também pode-se usar o sistema, né, também é chamado de Chang-Ingold-Prelog, ou chamado simplesmente EZ, que é a definição de prioridade. Então, examina-se os grupos ligados ao carbono da dupla e identificamos com maior prioridade. Quando os ligantes com maior prioridade, maior número atômico, estiverem do mesmo lado da ligação dupla, o alqueno é denominado Z, de alemão zusammen, significando juntos. E quando os substituintes de maior prioridade estiverem em lados opostos da ligação dupla, o alqueno é denominado E, do alemão entgegen, significando oposto. Então, o que eu vou olhar? Vou olhar o número atômico. Então, aqui, deste carbono aqui, entre o carbono e o flúor. Quem tem o maior número atômico? O cloro. Entre o cloro e o flúor? O cloro. Entre o bromo e o H, maior número atômico, bromo. Então, estes dois caras estão do mesmo lado da ligação dupla. Portanto, esse aqui vai ser o Z. É o Z, 2 bromo, 1 cloro, 1 flúor, eteno. Porque é a minha dupla ligação.
Aqui, neste carbono aqui, entre esses dois ligantes, entre o cloro e o flúor. Cloro é maior, então maior prioridade vai ser do cloro. Deste outro carbono aqui, a maior prioridade vai ser do flúor. Estão em lados opostos, logo E. 2 bromo, 1 cloro, 1 flúor, eteno. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Dois estereoisômeros do 1 bromo, 1,2 dicloro, eteno não podem ser denominados como cis e trans, pois é trissubstituído. Entretanto, eles podem ser denominados com base no sistema EZ. Escreva a fórmula estrutural para cada isômero e forneça o nome correto. Então, como é que eu começo essa molécula? Começo aqui pelo eteno. Faço um C dupla C. Bom, no meu carbono 1 eu tenho um cloro e no meu carbono 1 eu tenho também um bromo. Então, um deles vai ser o meu carbono 1, bromo, carbono 1, cloro. No carbono 2 eu também tenho um cloro. Então, carbono 2 é um cloro e aí vai sobrar aqui um H, né? Para completar a ligação. Então, agora eu vou olhar as prioridades. Vou dividir aqui a minha molécula no meio e vou olhar um carbono e depois outro carbono. Então, este carbono aqui, entre o bromo e o cloro, o bromo tem número atômico 79, maior. Então, ele é minha prioridade. Entre o cloro e o hidrogênio, o cloro tem número atômico 17, então vai ser minha prioridade. Logo, eles estão no mesmo lado da ligação dupla. Então, vai ser o Z, um bromo, um 2 de cloro eteno. Não esqueçam aqui, né, da ligação dupla, identificar a dupla. Uma dica bem bestinha, tá? Mas é pelo menos ajuda a gravar. O Z é de mesmo lado. Um Z aqui, ó. Daí grava, tá? Mesmo lado da dupla vai ser Z. E E vai ser lados opostos. Esse não tem dica. Então, utilizando a regra de nomenclatura EZ, dê os nomes de UPAC para os seguintes compostos. Então, eu deixei aqui um exemplinho para vocês fazerem, tá? Vou dar uma coladinha aqui para vocês. Na primeira aqui, vou olhar os dois carbonos, aqui o primeiro carbono, o bromo e o cloro. O bromo é o maior número atômico. Entre o H e o cloro, este cara aqui tem o maior número atômico. Então, ele vai ser lados opostos, E. Vai ser o E, um bromo. Carbono 1 tem um bromo. Carbono 1 tem um cloro. E esse vai ser o 1, 2, 3, 4, 5 pent, 5 carbonos, N. Aonde está a dupla ligação? 1. No meu carbono 1, eu tenho N. Não. Letra B, eu só marquei aqui para vocês darem nome depois. Ó. Entre o cloro e o iodo tem maior número atômico. Entre bromo e carbono, o bromo. Então, ele vai ser E. Depois vocês deem o nome. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. A C é diferente, ó, entre esses dois, nesse carbono aqui, entre carbono e hidrogênio carbono, e entre esse carbono e este aqui, que é quando não tenho como dar prioridade, lembram dos carbonos aqui, são o mesmo número atômico, eu vou indo. Quando a maior diferença, a primeira diferença que tiver. Esse aqui tem 3 Hs, esse tem 2 Hs e um carbono. Opa, maior número atômico, então este aqui vai ser minha prioridade, tá? Entre esses dois. Cuidem, então ele vai ser Z, né? Tá no mesmo lado. E esse aqui é 3,5-dimetil 2-hexeno. Cuidem aqui, ó, este carbono aqui, ele tá ligado a outras metilas, ó. Um CO2, CH2, CH2. Esse aqui é um CH, CH. CH3, 2. Então, ele tá ligado duas vezes com 2CH3, ó. Então, um deles vai ser um metil. Então, eu vou ter 3, 5, porque 1, 2, 3, no 3 eu tenho uma metila. 4, 5, eu vou ter uma outra metila lá, ó. Então, 3,5-dimetil 2-hexeno, porque vai ter 6 carbonos na minha cadeia principal maior. Tá? Tentem fazer vocês também. É bem simples, mas é para prestar atenção, tá? Quanto à estabilidade relativa, a gente já viu, né, que os isômeros cis são geralmente menos estáveis que o trans, né, principalmente porque eu tenho esse impedimento estérico aqui dos meus radicais, ó, que não tem no meu trans. Quanto maior o grupo alquilo, ou seja, quanto mais substituído os átomos de carbono da ligação dupla, maior a estabilidade do alqueno. Então, eu tenho aqui um alqueno mono substituído, né, só um carbono aqui, ou, enfim, só uma ligação de carbono. Substituídos os dois do mesmo lado, o cis e o trans é a maior estabilidade. Tri-substituído diminui ainda mais. E tetra-substituído é o mais estável. Né? Porque daí essa ligação dupla, aquela nuvem de elétrons, ela vai estar compartilhando também com os outros carbonos.
Então, a gente já viu, né? Reações de eliminação são importantes para a síntese de alquenos, ou seja, para a produção de alquenos. Como é que eu posso fazer isso? Através da desidratação de aletos de alquila, né, onde vai sair o meu H e vai sair o meu X. Então, vai ter aqui a produção de uma dupla, né? E desidratação de álcoois, por exemplo, também. Olha só, saindo o H e saindo o OH, tem a produção do mesmo alqueno. Então, as desidratações de aleto de alquila, né, eu vou ter um carbono alfa, que é onde está ligado o meu grupo funcional aqui, abandonador Cl, e o meu carbono beta, o lateral. Né, o hidrogênio beta sempre está ligado a esse carbono beta. Como o hidrogênio beta ele é eliminado, a reação é denominada beta-eliminação. Mas eu não cobro isso, tá? Só a eliminação já serve. E o grupo funcional está sempre ligado ao carbono alfa. Então, como é que funciona? Né? Meu nucleófilo, minha base forte, vai se aproximar desse hidrogênio aqui, que está positivo, e ao mesmo tempo este cara aqui vai abandonar. Isso é a cinética, né, o mecanismo da E2. Então, vou ter a formação de uma dupla, e dá mais o nucleófilo com H, mais o grupo abandonador. No E1 eu tenho a instabilidade do carbocátion, que é meu intermediário, que ele pode inclusive sofrer um rearranjo. No E2, a base remove o hidrogênio do carbono beta, quando se forma a dupla ligação e o grupo de saída deixa o carbono alfa. Bom, o E2, dá para ver, né, ela é mais rápida. Então, se possível, utilize um aleto de alquila secundário ou terciário para tentar evitar a SN2. Lembra que elas são competitivas, né? Quando a síntese tiver que ocorrer em um aleto primário, use uma base volumosa. Utilize elevada concentração de base não polarizável como alcócido. Tóxido de sódio em butanol e térbico-tóxido de potássio em álcool terbutílico são bases mais usadas na E2. E utilize temperatura elevada, porque o calor geralmente favorece a eliminação. Bases fortes, né, que podem ser usadas como reações de eliminação. NaOH em solvente água, KOH em água, metanol, etanol, NaOR, RHO, mesmo grupo R, e NH2 em amônia líquida. Então, os aletos RX são solúveis em água na maioria dos álcoois, por consequente, KOH e alcóxido de sódio em álcool também são usados. Então, favorecer E2. Melhores grupos de saída levam a eliminações mais rápidas. O iodo é maior, né, mais rápido dele sair, estabiliza melhor a carga negativa, quando ele sai com a carga negativa, do que o bromo, do que o cloro. Então, guarde isso. A fórmula para uma reação de desidrohalogenação. Um aleto de alquila, mais uma base forte, mais aquecimento. Designação abreviada para esse tipo de reação E2. Bom, então temos aqui. Vamos para a parte mais complicadinha. Meu carbono alfa é este cara aqui, né? Que está com o meu bromo ligado. Neste caso, percebam, eu tenho este carbono beta e este carbono beta, ó, né? Que estão ao lado. Então, quando a gente coloca este cara aqui, reagir com uma base como um nucleófilo OH, em água, eu tenho produção de 70% da dupla aqui no meio, neste meu carbono beta aqui, e 30% no meu carbono primário ali como primeiro, ó, no meu metilo. Mais água, mais BR. Então, Alexandre Zaitsev, um químico russo do século XIX, observou que o produto principal era obtido pela remoção de um hidrogênio do carbono mais pobre em hidrogênios, ou seja, o carbono mais substituído. Então, ali, ó, meus dois carbonos, né, que eu teria como carbono beta, e a gente utiliza mais, né, o CH2, que é o mais pobre em hidrogênios, ou seja, o que mais vai ter substituição, que é um carbono secundário, e o CH3 é um carbono primário. Então, na desidrogenação de aletos de alquila, pode-se produzir mais de um produto. Né? A desidrogenação do 2-bromo, 2-metilbutano, pode produzir dois produtos, o 2-metil-2-buteno e o 2-metil-1-buteno. Porque, olha só, este cara aqui é o 2-bromo, 2-metilbutano. Tá vendo? Então, o que eu tenho? Se esse meu primeiro hidrogênio aqui for retirado, ele vai ter a produção do 2-metil-2-buteno. Se o meu hidrogênio do meu carbono beta, que está o carbono alfa, carbono beta, for retirado daqui, eu vou ter a produção aqui no meu
dupla ligação para cá. Então, 2-metil-buteno. Se empregarmos uma base pequena, tal como íon etóxido ou íon hidróxido, o produto do alqueno principal será o alqueno mais substituído, que será mais estável, que é este cara aqui. Mais substituído. Então, por consequência, né, quando eu tenho 2-bromo-2-metilbutano, eu vou ter 69% do meu produto, este cara aqui, que é trissubstituído, ó, eu tenho 1, 2, 3 substituições na dupla, quando comparado com este cara aqui, que vai ter 31%, que é menos estável, porque eu vou ter ali apenas dissubstituído. Aqui tem minha dupla, e aqui teriam as minhas duas substituições. Lá naquele lado lá só tem Hs. E este cara aqui é mais estável, portanto vai ser o mais produzido nessa minha reação. Então aqui eu botei, né? Preveja o produto principal formado quando 2-bromo-butano sofre desidrobromação em presença de tal de sódio em etanol 55. Então vamos lá, vamos produzir, né, o 2-bromo-butano. 4 carbonos, meu carbono 2 tem o bromo. Carbono alfa, este cara aqui. Meus carbonos beta, este e esse. Então, meu carbono mais substituído é mais estável, que é este cara aqui, né? Que é um carbono secundário. Então, a maior quantidade dele vai estar com a minha dupla ligação aqui. Ó, quando acontece, eu vou ter, né, a metila pode ser para cá, como pode ser para baixo. Então, mais estável, maior quantidade. Né? Ó, reparem que se minha dupla estiver aqui, eu só reorganizei uma metila para cada lado e o resto é hidrogênio. Mais o HBr, que foi quem abandonou. E em menor quantidade vai ter a formação dela aqui, ó, no meu outro carbono beta. Só está invertida a molécula, tá, gente? Mas tanto faz. Então, vai ter a formação aqui da minha dupla em menor quantidade, porque esse cara aqui é menos substituído do que este aqui. Ok? Tá. E agora, digamos que a minha empresa ela não quer o mais substituído. A minha empresa tem interesse justamente no produto menos substituído. O que eu vou fazer? Bom, as desidrogenações efetuadas com uma base volumosa, principalmente a terbotóxido de potássio, favorecem o alqueno menos substituído. Olhem só, eu tenho aqui a mesma molécula e esse aqui ó, é o terbotóxido de potássio, é o tamanhão dele. O que vai acontecer? É mais fácil para ele retirar de um carbono aqui, ó, mais externo, do que de um carbono interno, porque ela vai ter um impedimento muito grande. Então, as justificativas para esse comportamento parecem ser relacionadas com o volume estérico da base e o fato de que no álcool terbobutílico a base está associada com as moléculas do solvente, então a tornam ainda maior. Este apreciável volume apresentaria dificuldades para remover um hidrogênio interno da cadeia, que seria menos complicado que um hidrogênio primário, que vai estar na lateralzinha, né? Então, quando eu uso uma base muito volumosa, inverte meus produtos. Ó. Eu vou ter o meu produto 2-metil-2-buteno com apenas 27,5%, que é aquela minha dupla interna, e 72,5% com 2-metil-1-buteno, que é aquela minha dupla mais externa. Então é mais fácil essa base volumosa aqui vir aqui e retirar um H daqui, do que retirar um H daqui. Então, no caso abaixo, qual alqueno será formado com maior facilidade? Então, olhem só, é a mesma molécula. O hidrogênio mais estericamente impedido é esse cara aqui, ó, esse meu carbono beta aqui. Né? A minha base é muito grande, então para ela se aproximar desse cara aqui é muito difícil. Já para ela se aproximar desse cara aqui, ó, de cima, é muito mais fácil. Por isso, então, essa diferença, né, de 28% mais substituído e 72% menos substituído. Então, nucleófilos volumosos e fortes favorecem a formação do alqueno menos substituído por sofrer um menor efeito estérico. Então, efeito de impedimento estérico nos substituintes. Então, aqui, os meus substituintes. Então, se eu tiver um BR que é pequenininho, eu vou ter mais size, que é aquele que é do mais substituído, mais estável. O iodo também, vai ser rápido de tirar. Este cara aqui, eu vou ter metade, metade, porque esse aqui, ó, esse cara é comprido para cá, ó. Ele não é tão volumoso, porque esse aqui é meu nucleófilo, é onde vai atacar. Por isso que ele tem quase metade, metade. O grande não é o mesmo que o volumoso. Ele é grande, mas ele não tem volume. Já este cara aqui, ele é volumoso, porque olha onde está minha dupla. Meu parzinho de elétrons, que é quem vai atacar meu hidrogênio. Está ali no meio. E aqui também, ó, o nitrogênio que vai auxiliar na minha molécula, está aqui no meio.
Então, 87% para o Hoffman, que é o menos substituído, dando esse produto aqui, e 13% para o mais substituído, e aqui 98% do menos substituído para 2% do substituído. Desidratação de álcoois catalisadas por ácidos. Então, eu vou ter aqui, né, carbono alfa, carbono beta, ácido mais calor, minha dupla ligação. Então, um aquecimento de álcoois com ácido leva à eliminação de uma molécula de água e à formação de um alqueno. Os ácidos mais comuns são ácidos de Bronsted, doadores de prótons, como o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Ácidos de Lewis são os mais utilizados nas desidratações industriais, como a alumina. Então, tem a produção dos alquenos através da utilização de álcoois e ácidos. Ordem de reatividade dos álcoois. Álcoois primários, o meu ácido tem que ser concentrado em uma temperatura alta, porque ele vai estar mais ligado a meu carbono do que um terciário. Então, aqui, carbono secundário, um álcool secundário, condições mais amenas. Um ácido não tão forte, 85%, a temperatura um pouco mais amena. E aí, formação da minha dupla, né? Sempre formação de dupla na eliminação. Já um álcool terciário, a desidratação é fácil, em condições extremamente amenas. Então, usar sulfúrico 20%, 85 graus. Consigo rapidamente a minha dupla ligação aqui. Alguns exemplos aqui, né? De primário, usando CH3, ácido fosfórico e calor. Aqui, vou produzir aqui, eu tirasse meu CO2 aqui com meus carbono secundário, meu álcool secundário, com ácido sulfúrico e calor. E aqui com ácido fosfórico e calor, aqui está meu CO2, meu OH que vai abandonar. Então, alguns exemplos de produção de duplas ligações através de álcoois. Alquinos. Então, compostos dihalogenados. Se você tem um composto com 2 halogênios, pode reagir 2 vezes, ou seja, fazer 2 eliminações. Se ambos os halogênios estão no mesmo carbono, é produzido um alquino. Se essa segunda eliminação ela é mais difícil que a primeira, então ela requer uma base mais forte. Então, tenho aqui 2 CLs no meu carbono, alfa. Então, o que vai acontecer? Meu carbono beta, a maioria das bases reagem por E2, formando uma dupla ligação, mas eu ainda tenho um Cl aqui. Então, eu tenho que usar uma base mais forte, mais difícil, requer uma base mais forte como NH2. Então, para a produção da minha tripla ligação. Então, exemplos, né? KOH com aquecimento, eu retiro apenas um, fico com uma dupla. Na, NH3, em amônia, eu consigo retirar os dois e ficar com uma tripla. Aqui eu também estou retirando o Cl, né, já tenho a dupla ligação, usando amida e NH3, eu vou ter a minha tripla ligação também. A reação é feita em 2 etapas, né? A primeira, NaOET, tóxido de sódio, mais etanol e aquecimento. Vou retirar apenas um Cl, predominantemente o isômero trans, porque é o produto de menor energia, mais estável, olha só, aqui ó, minhas metilas em trans. Se eu utilizar apenas etóxido de sódio, ele para aqui. Para usar uma base mais forte, NaNH2, em amônia líquida, eu consigo tirar meu outro Cl aqui e formar minha tripla ligação. Então, base mais forte e ocorre a segunda etapa. Aqui um resumo, gente. Esse aqui foi retirado do Solomons, tá? Eu tirei uma foto do livro e botei aqui, mas é um resuminho ó, das ferramentas de revisão. Dia 2, com base pequena, base forte, sem impedimento, como por exemplo, formação do alqueno mais substituído pelo produto de Zaitsev, estado de transição anticoplanar, a etapa determinada de velocidade é bimolecular. E2 com uma base volumosa, base forte com impedimento estérico, formação predominante do alqueno menos substituído por Hoffman, transição estado de transição anticoplanar, a etapa determinada de velocidade é bimolecular, porque é E2 ainda. E1, incluindo desidratações de álcool, ausência de base forte, o solvente é frequentemente a base, os álcools necessitam de um ácido forte como catalisador. A etapa unimolecular determinante da velocidade é a formação do carbocátion. O carbocátion pode sofrer rearranjo. A formação predominante do alqueno mais substituído por produto Zaitsev. O grupo de saída para os álcools é OH2+. Álcools primários reagem por mecanismo do tipo H2, E2. Então, um resuminho geral aí da aula, faço um de vocês, tá? Que Zaitsev e Hoffman, principalmente, causam bastante
bastante dúvidas. Tá, pessoal? Até a próxima.